No momento em que o velho Neil terminou a frase, o par ilusório de olhos que espreitava na escuridão atrás dele desapareceu. Mesmo em seu estado de visão espiritual, Klein não era mais capaz de identificar vestígios de sua existência. Essa é uma característica da magia ritualística, explicou o velho Neil com uma risada. Fascinante. Seria a visão espiritual uma versão aprimorada dos olhos Yin Yang? Klein se sentiu como uma criança que ganhou um brinquedo novo. Empolgado, voltou o olhar e começou a observar cada canto da sala. Queria ver as diferenças da sala de alquimia com e sem a visão espiritual. Os contornos dos objetos no escuro, como mesas, tubos de ensaio, balanças, xícaras e armários, não pareciam diferentes de como eram sem a visão espiritual. Eles não emitiam nenhuma luz ou cor. Objetos sem vida não têm espiritualidade, murmurou Klein para si mesmo enquanto olhava para o baú de prata. De repente, ele viu uma vibração de cores. As cores eram tão azuis quanto o céu, tão resplandecentes quanto as estrelas, ou tão vermelho-carmesim quanto chamas ardentes. Materiais de seres extraordinários ainda têm alguma vida. Ainda estão ativos, mesmo que a fonte já esteja morta. Klein refletiu sobre suas palavras enquanto buscava a ajuda do velho Neil. Uma descrição precisa é que eles têm espiritualidades remanescentes. É um dos pontos cruciais para o sucesso da preparação de uma poção. É também uma das razões pelas quais um além perde o controle. Dan já deveria ter te informado, explicou o velho Neil com franqueza. De repente ele riu, lembrando-se de algo. Lembro-me de que a fórmula do coletor de cadáveres requer um sapo de pintas pretas maduro e ressecado. Consumir essa poção exige muita coragem. Klein imaginou um pouco e achou aquilo repugnante. Ele não repetiu as palavras do velho Neil e voltou o olhar para uma área escura. No entanto, não havia corpos espirituais ou fantasmas que ele ansiasse por ver. Não dizem que o mundo dos espíritos está em toda parte? Ele perguntou por curiosidade. O velho Neil riu secamente antes de dizer. Punk, repita depois de mim. Este é o quartel-general de um esquadrão dos falcões noturnos. Este é o terreno abaixo da igreja da deusa da noite eterna. Há muitos aléns aqui. Você acha que vamos permitir que espíritos e almas vagueiem por aqui? Além disso, o mundo espiritual e o espírito são dois conceitos diferentes. Klein sentiu-se um pouco envergonhado ao virar a cabeça, fingindo olhar para a luz fraca dos lampiões a gás na entrada. Entendo. Enquanto falava, a área entre suas sobrancelhas começou a ter espasmos. O que está acontecendo? Assim que Klein se virou para perguntar, viu de repente uma figura parada em silêncio perto da porta, na periferia da luz. Parecia humana, embora as cores de sua aura e a escuridão se misturassem perfeitamente, tornando-a impossível de discernir. Klein sentiu um espasmo doloroso na glabela. Sua visão ficou caótica quando ele focou sua atenção novamente, mas não havia nenhuma figura sem forma. Estranho. Ele se virou e perguntou. Senhor Neil, o ponto entre minhas sobrancelhas está um pouco dolorido por causa dos espasmos. Isso é muito comum. Você é um novo além. A visão espiritual sobrecarrega muito o seu corpo espiritual. Além disso, ela o esgota constantemente. Os efeitos físicos podem incluir espasmos na glabela, dores de cabeça, hipersensibilidade e pequenas crises de alucinações. E ao observar coisas com a visão espiritual, é muito fácil se sentir desconfortável devido ao ambiente desconhecido. Também é muito fácil ter suas emoções afetadas por outras pessoas. Essas são coisas que exigem atenção. Você pode se acostumar e eliminá-las com a prática repetida. Além disso, use-a com moderação e termine-a em tempo hábil, respondeu o velho Neil com um sorriso. Porque você parece estar encantado com isso. Klein perguntou apressadamente por conselho. Então, como saio do estado de ter visão espiritual? Ele havia planejado mencionar a figura invisível que vira, mas quando ouviu sobre os pequenos ataques de alucinação entre os sintomas, afastou esse pensamento. Pelo espasmo da glabela e pela dor de cabeça, ele conseguiu adivinhar completamente a resposta do velho Neil. Como antes, pense em algo para desviar sua atenção. Isso o tirará da cogitação. Feche os olhos, controle sua espiritualidade e diga repetidamente para ela acabar. Ao abrir os olhos novamente, você descobrirá que sua visão espiritual terminou. O velho Neil descreveu vagarosamente e, ao terminar, acrescentou. Claro, esse é o método mais trivial e desajeitado. Podemos repetidamente nos dar dicas na cogitação, a partir da prática, para afetar nossa espiritualidade. Dessa forma, você terá uma mudança simples. Por exemplo, bater levemente na glabela 2 vezes permitirá que você ative facilmente a visão espiritual. Mais 2 toques simplesmente a encerrarão. Quanto a como você configura, depende de seus hábitos e preferências. Entendido. Klein pensou por um momento e planejou imitar o velho Neil para usar a glabela batendo 2 vezes como um interruptor para sua visão espiritual. Bater uma vez era facilmente confundido com uma pancada instintiva na cabeça, e bater 3 vezes podia ser uma perda de tempo valioso em situações perigosas. Quanto a ações como estalar os dedos, chamavam muita atenção. Ele relaxou o foco e imaginou as esferas de luz empilhadas e reentrou em um estado de cogitação. Sob a orientação do velho Neil, após repetidas dicas e prática, ele finalmente configurou seu interruptor. Ele cerrou o punho levemente e usou a articulação do dedo indicador para bater 2 vezes na glabela. Imediatamente, auras brilhantes de diferentes espessuras e cores surgiram diante de seus olhos. Depois de mais 2 toques, tudo voltou ao normal. Finalmente entendi. Ele suspirou de alegria. Só então percebeu o quão exausto estava, sentindo que poderia dormir a qualquer momento. Sua mente doía como se tivesse ficado acordado por 3 noites. O velho Neil disse com uma risada. Nós não estamos sem sono. A cada prática e cada vez que a visão espiritual for usada em excesso, você precisará dormir um pouco. Agora pode voltar e descansar um pouco. À tarde,
Vá até a Rua da Cruz de Ferro, onde fica a casa de Welsh, e ande por aí. Tente encontrar pistas sobre o caderno da família Antígono o mais rápido possível. Amanhã, continuarei ensinando sobre misticismo. Claro, não se esqueça de ler os documentos históricos. Tudo bem. Klein estava totalmente de acordo com os arranjos do velho Neil. Ele pegou sua bengala e saiu da sala de alquimia. Observou a porta se fechar enquanto o velho Neil retornava à armaria. Klein massageou a glabela e as têmporas, e com a ajuda da bengala, subiu a escada lentamente. Naquele momento, Dan Smith surgiu por trás dele com os cantos dos lábios curvados. Com um olhar profundo, disse: ouvi do velho Neil que você é um candidato muito adequado. Mesmo sem cogitação, você foi capaz de usar a visão espiritual. Talvez seja uma característica única de ser um vidente, respondeu Klein humildemente. Ele imaginou que Dan estivesse vigiando o arsenal em busca do velho Neil. Dan diminuiu o ritmo e avançou um pouco na frente de Klein. Após alguns segundos de silêncio, virou-se e disse: você precisa se lembrar de que a curiosidade matou o gato. Ela também pode matar Alens. Não tente sondar os murmúrios que você não deveria estar ouvindo, nem ver existências que você não deveria ver. Tudo bem. Klein sabia que esse era outro lembrete de como os Alens perderam o controle. Após entrar na companhia de segurança Espinheiro Negro, ele cumprimentou Rosanne, que obviamente não sabia que ele havia se tornado um Alen. Saiu lentamente pela porta e chegou às ruas, onde pegou uma carruagem sem trilhos para a Rua da Fodil. Quase adormeceu na viagem de volta. Ainda era de manhã e a temperatura era de cerca de 26 graus Celsius. Klein tirou uma chave de cobre da cintura e abriu a porta de sua casa. Ainda havia muitos itens faltando em sua casa. A sala de estar e o refeitório ainda estavam vazios. Benson e Melissa tinham que trabalhar ou estudar, então ambos saíram cedo de manhã. Klein não tinha condições de se preocupar com mais nada. Fechou a porta e, apressadamente, foi para o segundo andar, entrando no quarto que lhe pertencia, mobiliado com estantes. Depois de tirar o smoking e pendurá-lo no cabideiro, ele mergulhou na cama com entusiasmo. No momento em que sua cabeça encostou no travesseiro, ele adormeceu. Klein acordou com a luz forte do sol. Virou a cabeça e abriu os olhos lentamente, descobrindo o sol escaldante lá fora. Que horas são? Perdi o clube de tarô à tarde. Ele se esforçou para se levantar e foi até o cabideiro para tirar o relógio de bolso do bolso interno do smoking. Ele não só havia se esquecido do assunto como também havia se esquecido de fechar a porta do quarto e puxado as cortinas da janela saliente. Klein tirou o relógio de bolso e imediatamente sentiu alívio ao abri-lo. Passava pouco do meio-dia. Ainda faltava bastante tempo para o encontro marcado para as 3 da tarde. Era segunda-feira, dia em que ele teria um encontro com o enforcado e a justiça. Klein mergulhou em pensamentos enquanto batia 2 vezes na glabela. A cena à sua frente mudou mais uma vez quando ele viu que seu corpo havia recuperado um brilho intenso. Ele bateu 2 vezes novamente e interrompeu sua visão espiritual. Relaxado, foi até o primeiro andar e ferveu uma chaleira com água. Colocou algumas folhas de chá de qualidade inferior e mastigou um pouco de pão de centeio com um pouco de manteiga. Em seguida, Klein folheou materiais históricos e o diário original de Klein. Ele começou a revisar e consolidar seu conhecimento. Às 14h57, Klein fechou o livro e tampou a caneta tinteiro antes de fechar as cortinas. Imediatamente depois disso, ele trancou a porta do quarto, deixando o cômodo anormalmente escuro. Ele bateu na glabela 2 vezes e ativou a visão espiritual para observar os arredores. Depois de confirmar que não havia corpos espirituais invisíveis em seu quarto, Klein interrompeu a visão espiritual e pegou seu relógio de bolso para verificar as horas. 1 minuto antes das 3, ele acelerou o passo, como antes, deu 4 passos no sentido anti-horário, formando um quadrado. Ele recitou um encantamento em chinês suavemente. Só que dessa vez ele não preparou nenhum alimento básico. Klein fechou os olhos enquanto sentia as costas das mãos coçarem. Era como se as 4 docas pretas formando um quadrado estivessem se projetando e projetando algo. Gritos histéricos e murmúrios sedutores começaram a ressoar, mas Klein percebeu que a dor de cabeça não era tão ruim quanto da primeira vez. Não que ele não estivesse afetado, mas ele estava fazendo o possível para não ouvir. Como um além, ele precisava ter mais autocontrole em tal ambiente. Logo, seu corpo ficou leve enquanto ele flutuava para cima. Ele viu a névoa branco-acinzentada e turva que emanava. Então, viu estrelas vermelho-escuras. 2 delas tinham uma conexão minúscula com ele, com uma sensação anormal de familiaridade. Klein olhou para si mesmo embaçado e murmurou confuso. A projeção astral que o velho Neil mencionou. Ele permaneceu calmo por alguns segundos e novamente transformou o opulento palácio divino com a alta mesa de bronze sob o teto abobadado, bem como as 22 cadeiras de encosto alto que correspondiam às diferentes constelações. Klein caminhou calmamente até o trono de honra e imergiu seu corpo e rosto em uma névoa cinzenta mais espessa. Estendeu a mão direita e tocou 2 estrelas vermelhas profundas familiares, criando uma conexão milagrosa.